O tempo todo, a pessoa com seu ato de egoísmo só acha que a outra quer prejudicar ela. Ela, em nenhum momento, ela procurou entender o motivo que me levou àquilo. Não, eu queria incriminar ela, eu queria botar ela na cadeia, então ela resolveu não ficar mais comigo. E aí eu voltei para a casa da minha avó por curto período, mas tornei a fugir de casa. Nessas minhas fugas, eu fui para um lugar que era um bar, a dona do bar era a minha madrinha. A dona do bar era a minha madrinha. E aí eu cheguei para ela e falei essa situação. Falei, olha, eu tô passando por isso, tal. Ela disse, eu não posso ficar com você, eu não tenho condição de ficar com você. E simplesmente chegou uns clientes dela lá no bar para tomar cerveja, 2 homens. Eu me lembro como se fosse hoje. Ela fez assim, fulano, você tem esposa com filho pequeno, não tem? Aí ele falou, tenho. Não quer levar, não? Exatamente assim. Quer levar, não? Para ajudar lá a sua esposa com o seu menino? Leve. Ela não se dá bem com a avó, não se dá bem com a tia, não se dá bem com ninguém. Leve. Para ela não ficar pela rua, usando droga, não sei o quê. Até então, eu nunca tinha usado droga na minha vida. E aí, ela falou comigo, vá com ele, Carol. Porque ele vai te levar para casa dele, lá você tem um lugar, tá, não sei o quê. Sem se importar se o cara era bom, se era mal, o que queria fazer comigo. Em momento nenhum ela pensou em nada. Só quis se livrar do problema, que seria eu. E eu, sem opção, fui. Chegando lá, a esposa dele até... Nossa, como assim? Não, ela vai ficar aqui para te ajudar, tá, não sei o quê. Em resumo, eu não vou entrar em detalhes para não expor ninguém. Não sei o alcance desse vídeo. Mas eu sofri N abusos sexuais nessa casa. Tanto do pai quanto dos filhos. Até o dia que eu não aguentei mais, fugi desse lugar. E aí me deparei com uma família que me abrigou, me deu o estudo que eu tenho. Eu tô resumindo bastante aqui, gente, porque se eu contar detalhe por detalhe, fica uma coisa parecendo que é repetitivo. Eu sofri muitos abusos sexuais. Então eu tô resumindo, porque senão... E aí eu fui parar nessa casa, né, com essa família que me abrigou, me deu pouco de estudo que eu tenho, que eu cursei até a 5ª série, porque eu quis. Lá eu senti um pouco do que é ter mãe e pai, nesse lugar. Senti. O meu pai de criação já não está mais entre nós, mas a minha mãe de criação, eu tenho certeza que ela vai ver esse vídeo. E mesmo com a imaturidade dela, na época ela era muito nova, ela me acolheu na casa dela, cuidou de mim. E ela tinha outras filhas, que são as minhas irmãs de criação. E eu consegui conviver com eles lá um período de entre 5 a 6 anos, porque eu já estava na fase da adolescência. E foi um lugar que, de fato, eu senti que o que é ser filha. Tivemos dificuldades de convivência, porque não é fácil, né? Eu chegar um estranho na casa de uma pessoa que já tem né? Então, não é fácil. Mas mesmo assim, eles me deram essa oportunidade. E
eu sou muito, mas muito grata a eles. As minhas irmãs de criação, a minha mãe de criação, sou muito grata pelo que ela fez por mim, mesmo na imaturidade da juventude dela. E aos 16 anos eu conheci uma pessoa e fui viver com essa pessoa. Ele tinha 32 anos, também não vou falar nome para não expor. E fui viver com essa pessoa, convivi com ele aproximadamente 2 anos. Eu acho que a nossa diferença de idade não fez com que desse certo. Comecei a trabalhar na casa de família para dormir. E aí conheci o pai do meu filho mais velho. Na verdade, eu já conhecia ele, mas a gente só começou a namorar a partir dessa idade em diante. E aí nós convivemos durante 4 anos, né? Eu fui para Morro de São Paulo, tentar a vida lá, trabalhei. E o meu relacionamento com o pai do meu primeiro filho não deu certo também. Separamos, vim embora para Salvador. Cheguei aqui mais uma vez, porque assim, ó, hoje eu entendo. Você fica procurando o que eu tenho hoje, graças a Deus. Você fica procurando uma estabilidade harmoniosa, você fica procurando um vínculo familiar seguro. Enquanto você não acha, você vai buscando aquele vínculo, sabe? Você vai buscando aquele elo familiar. E aí, mais uma vez, encontrei outra pessoa, que é o pai do meu filho do meio, que também não deu certo. Vivi 5 anos com ele, mas ele era alcoólatra e não deu certo. E nisso tudo eu sempre trabalhando. Sempre trabalhei, sempre. Nunca fiquei dependendo de ninguém. E automaticamente afastada dos meus familiares. Muitas coisas que eu estou contando aqui, eles nem sonham, eles nem sabem. E aí eu me separei do pai do meu filho do meio, porque ele tinha me agredido de tal forma que ele tinha jogado álcool em mim, abraçado com os meninos, bêbado. E naquele dia eu fiz uma oração a Deus. Eu disse, meu Deus, se o Senhor me livrar hoje, amanhã eu saio daqui. E, graças a Deus, ele não fez nada, mas quando foi de manhã, eu peguei um caminhão, chamei um carreto, botei minhas coisas dentro e fui embora. Peguei tudo que era meu e fui embora. E como Deus, você pede as coisas a Deus, ele dá completo. Eu fui morar exatamente no lugar onde eu conheci o meu esposo atual, que já temos 14 anos casados. E dali a minha vida começou a melhorar em termos de amor, companheirismo, em termos de você encontrar um porto seguro em alguém dizer assim, eu tô contigo, eu resolvo, eu te ajudo, sabe? Eu te entendo. Foi meu esposo. E daí em diante a minha vida começou a melhorar. E eu buscando algo que eu tenho hoje, né? Entrei para a igreja. Fui ser evangélica. Comecei a frequentar aí, me batizei, levei meus filhos, também preocupada com a criação dos meus meninos.
Eu botei meus filhos na igreja para que eles não entrassem para serem marginais, né? E como eu trabalhava muito fora, eu não tinha como ficar com eles dentro de casa o tempo todo. Eu disse, eu vou pedir o auxílio da igreja de Deus. E entrei para a igreja junto com eles. Ó, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, quando fui passando o tempo e tal, fui convivendo, abri um restaurantezinho, eu e meu esposo, o restaurante começou a melhorar e tal. Aí eu tive um sonho que era um aviso que algo muito sério ia acontecer. E nesse sonho, eu acordei e disse, na época, né, eu era evangélica, eu falei, Deus, Pai, o que tiver de acontecer, vai acontecer. Eu só peço que tu esteja comigo. Pronto. 2 dias depois eu recebi um telefonema que a minha tia estava dando crise terminais de câncer. E aí fui eu cuidar da minha tia. Foi um mês, eu fechei o restaurante. Foi um mês eu lutando para cima e para baixo para minha tia sobreviver. E foi um mês que ela me conheceu como ela nunca tinha me conhecido. Ela recebeu todo o meu amor, todo o meu carinho. E vou dizer uma coisa para vocês. Ah, você quis dar um tapa sem mão? Não. É a minha essência. É o meu ser que é assim. Eu não estou nesse planeta para fazer mal para ninguém. Eu não estou nesse planeta para prejudicar ninguém. Então, quando eu vi alguém daquelas condições que ela estava, precisando da minha ajuda, eu me doei, eu mergulhei, eu abandonei a minha casa, meus filhos, meu restaurante e mergulhei para dar a ela o melhor que eu podia dar. E hoje eu sinto isso com uma satisfação tão grande, de felicidade, que realmente eu dei todo o meu melhor para ela. Eu dava banho, eu passava creme nela, eu penteava o cabelo dela, eu ficava olhando quem ia ficar quando eu saísse e tal, para eu descansar. E ela dizia que não queria que ninguém fosse, a não ser eu. E um dia antes dela falecer, Deus providenciou que eu não estivesse presente. Eu liguei para ela e disse, minha tia, eu te amo. Eu te amo muito. Vamos vencer tudo isso juntas. Foi o último dia que eu falei, que eu ouvi a voz dela. No outro dia, já recebi a notícia que ela não resistiu. Para mim foi uma dor avassaladora. Não sei explicar para vocês, não sei se vocês vão entender. Para mim foi uma dor muito avassaladora. Porque no justo momento que eu rasguei meu coração para ela, que ela pôde ver de fato quem eu sou de verdade, ela foi embora. E eu queria ter vivido mais com ela. Desse momento pra cá. Mas não deu. E o Pai sabe de todas as coisas. E aí
Passou esses ciclos, encerramos esse ciclo. E eu fui em busca do autoconhecimento. Eu estava indo para a igreja e tal, mas faltava algo dentro de mim. Faltava algo, eu não entendia o que era. Eu dizia, gente, o que é isso? Faltava alguma coisa dentro de mim se concluir. E a igreja não estava sendo suficiente. E aí eu comecei, aí fui ler a Bíblia todos os dias eu lia a Bíblia para procurar entender que estava faltando algo dentro de mim. E na pandemia, né, pulei muito a etapa aí, né, porque senão o vídeo vai ficar enorme o vídeo. Na pandemia, eu deixei de ir para a igreja que eu ia. E eu sou muito grata a Deus por ter passado por lá. E comecei em busca do autoconhecimento. Comecei a minha busca do autoconhecimento, quem eu sou e tal. Foi um processo muito doloroso. Eu tive depressão por um ano. Ninguém da minha família viu, ninguém notou, ninguém percebeu que eu estava depressiva. Um ano, uma guerra do eu contra eu mesma. E no dia que eu pedi ao Pai para tirar minha alma novamente, no dia que eu falei, Pai, tira essa alma desse corpo que eu não estou aguentando mais. Ele sussurrou no meu ouvido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Foi o que ele falou no meu ouvido. E aí eu voltei para casa com aquela mensagem no meu coração, reavivando, reverberando toda a minha essência, todo o meu corpo. E eu comecei em busca desse Jesus, desse Cristo, que é o Cristo vivo. Eu tive muitos sonhos com ele. Ele me visitou muitos sonhos, me contando coisas que não vai valer agora eu falar para vocês, porque eu não quero entrar em polêmicas. E hoje posso dizer a vocês que eu me encontrei. Eu sei que eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para me doar. Eu estou aqui para doar amor incondicional. Porque eu sou a essência do Cristo. Eu sou fractais, né? Como se diz, fractais. Eu sou centelhas do Cristo. E a minha jornada é essa. Transmitir para o mundo a essência do Cristo. E aí vocês pensam, nossa, mas você passou por tanta coisa, como é que você consegue ser assim? Eu usei toda aquela dor que eu tinha guardada dentro de mim como escada. E o Cristo me ajudou isso. Ele veio uma vez no meu quarto, me visitou, conversou comigo. Para quem acredita, para quem não acredita, tudo bem. Ele disse para mim, você precisa verbalizar o perdão para todos aqueles que te machucaram. Porque todos aqueles que te machucaram são pessoas machucadas. E para que você não se torne uma pessoa machucada que machuca outro, você precisa se curar. E a cura vem através do perdão. Foi o que o Cristo falou comigo naquele dia. E aí eu comecei a falar nome por nome. E teve alguns nomes que eu não falei, mas que ele trouxe a mim. Ele falou, no seu consciente não existe nada a perdoar essa pessoa, mas no seu subconsciente existe. Então, perdoe essas pessoas. E eu verberei, ó. Fulano, tal, eu perdoo, eu perdoo. Gente, aquilo ali foi
divisor de águas na minha vida espiritual. Eu me libertei de tudo aquilo, de toda aquela bagagem ruim do meu passado, de todos os meus sofrimentos, todos os meus choros. Aquilo ali saiu de mim. E eu fui em direção à luz. Porque o pecado, o que é o pecado? Errar o alvo. Nosso alvo é a luz. Nosso alvo não é a escuridão, nosso alvo é a luz. E aí eu fui em busca. E depois disso eu tive muitos sonhos, muitos ensinamentos com o próprio Cristo. Acreditem. Quando você se disponibiliza a querer mudar, a querer a não ser igual aos demais, tudo vem ao seu favor, tudo vem para te ensinar, tudo vem. Eu li vários livros, eu assisti vários vídeos. Apareceram pessoas na minha vida que me ajudaram também nessa jornada. E não que hoje eu saiba tudo, não. Eu ainda estou em evolução, eu ainda estou em aprendizado. Existem coisas que eu ainda tenho que superar em mim mesma. E uma das coisas que também foi um divisor de água na minha vida foi o livro As Cartas de Cristo. Porque eu questionei a vida toda, por que o próprio Jesus não escreveu uma carta? Por que o próprio não escreveu? E aí eu me deparei com o livro As Cartas de Cristo. Que, nossa, cada dia que eu leio, minha mente expande mais. Cada vez que eu leio, eu evoluo mais. E nós precisamos entender que quando Jesus disse para a gente seguir ele, não é seguir, é imitá-lo, é ser igual a ele. Não adianta você ir cumprir ritos, cumprir dogmas de uma certa denominação, de uma certa religião, e você não ser igual, não adianta. Você está errando o alvo, você está pecando. E é isso, gente. Essa é a minha história. Eu abreviei muitas coisas. Se vocês tiverem algo para me perguntar, podem me perguntar nas minhas redes sociais. E eu acredito que esse é um início de um ciclo novo na minha vida através desse vídeo. E do fundo da minha alma, do meu ser, do Pai que habita em mim, eu espero que esse vídeo alcance muitas pessoas que precisem de ouvir essas coisas para evoluir, para se encontrar, para ser mais uma luz junto conosco. E que o Pai, Mãe, Vida abençoe todos vocês. Gratidão.